Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai conversar sobre desortografia e a nossa convidada é a fonoaudióloga doutora Flávia Foz. Vamos esperar a Flávia entrar para eu enviar o convite a ela. Já temos aqui. Deixa eu fazer o convite. Enviei o convite para você, tá? Então, a desortografia, né, as alterações da escrita são muito comuns na clínica fonoaudiológica. Ei, Flávia, tudo bem? Oi, tá me ouvindo bem? Sim. Tudo em ordem com o nosso som? Vocês estão ouvindo bem, meninas? Todo mundo? Quem está nos assistindo aí? Tudo bem? Eu acho que sim, tá? A gente tem tido Tá bom. internet anda meio sobrecarregada, né? Porque Nem me muita. fale. Oi, Kel, pessoal entrando, Alessandra. Dá vontade de a gente falar oi com todo mundo, né? Flávia, primeiro eu quero agradecer você ter aceito o convite para a gente conversar hoje sobre desortografia, que é um tema abrangente e que gera muitas dúvidas, né? Principalmente nos professores, não só para nós, fonoaudiólogos, mas nos professores. A desortografia, ela não tem uma idade para acontecer, né? Então, ela parece, né, que ela acomete, entre aspas, né, o aluno que está na educação, no ensino fundamental 2, Sim. né? E aí a gente fica, meu Deus, mas a gente não, as pessoas que não entendem isso, né, acham que ele já deveria ter superado aquelas dificuldades ortográficas e que, na verdade, ele não superou. Esse fone, eu e esse fone, gente, é uma briga, porque minha orelha é muito pequena. E toda hora ele cai, eu tenho que ficar segurando aqui. Bom, então, Flávia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, né, da experiência que você tem, para a gente começar enquanto o pessoal vai entrando, para a gente começar a nossa conversa. Então, boa noite para todo mundo que já está por aqui. Agradeço também o convite, é um prazer. A gente tem tido nessa época de quarentena muitas oportunidades de ouvir colegas e trocar ideias. Isso é muito bom, né? Enriquece e espero que quando passar essa pandemia a gente continue tendo essas Sim. oportunidades, não é? Talvez Então, não com tanta frequência, né? né? O tempo corre sempre, né? Sim. Mas seria bom que a gente não perdesse esse hábito de compartilhar, Sim, não é? sim. Então, para quem não me conhece, eu sou fonoaudióloga já há muito tempo e sempre um tema que me encantou foi a questão da leitura e da escrita. Né? Então, isso desde o início, quando eu me formei, eu brinco que a minha mãe fonoaudióloga foi a doutora Ruth Bicudo, que ela ainda atua até hoje, né? Então, foi o meu primeiro estágio, meu primeiro emprego, então a minha paixão Interessante, isso eu não sabia. vem dela também, né? Legal. Então eu gosto muito de falar sobre o tema e na clínica eu invisto muito nesse aspecto. Atualmente eu só atendo os transtornos de aprendizagem já há bastante tempo e ministro cursos também, né, sobre o tema, tem algumas publicações e minha experiência é clínica e acadêmica, mas sem ter um vínculo com a universidade. Ó, tem a TT aqui, Mazorra, tá te dando Oi, um oi. querida. Então, é isso que você falou, realmente, esse compartilhar, né, de conhecimento, ele é muito interessante, e essa troca que a gente faz nesse período. Flávia, você falou que tem muito tempo que você atua, né? Você poderia falar pra gente quanto tempo que você atua, né, como fonoaudióloga, sem querer entregar a idade, tá, gente? Não, tenho orgulho disso. Eu me formei em 81,
na Escola Paulista de Medicina, né, atual Unifesp, e Foi um dos depois primeiros já de cursos, né, filhos. Flávia? Olha, devia ter uns 3 ou 4 anos, Sim, né? E eu só lembro. existia a PUC, a Paulista e a USP, É, né? E bons tempos, né? Recordo muito bem dos meus professores, meus mestres. E depois dos filhos maiores, eu fui aí fazer a pós-graduação e meu doutorado é em ciências pela Universidade de São Paulo, pela joia. USP. Então, sempre gostei de estudar, né? Mas tem uma boa parte do tempo que a gente é absorvida, né? Também pelos filhos pequenos, tudo. Então, Sim, sim. voltei aos estudos mais tarde, sempre Deu uma dentro travadinha aqui, desse Flávia. tema. Não sei se foi a minha. Deu É, uma a minha travadinha. não. O pessoal reclama aí, se for. É porque eu coloquei no 4G, porque eu fico com medo Uhum. da. E vamos ver, se acontecer de novo, eu volto pro. Tá. Eu também, como eu te falei, tem 2 redes. Se a É, gente aqui vê, eu mudo também. a rede. Por isso que eu falo que a rede Tá? está sobrecarregada, porque aqui a gente tem É. 2 roteadores, uma rede bem potente, mas de vez em quando acontece isso sim. Bom, É. gente, então só para. Antes da gente começar com as perguntas, eu Então. queria falar como eu conheci a Flávia, né? Porque eu acho que isso também é interessante, e como eu fiquei fã dela. Na verdade, eu Obrigada, fiz querido. as aulas, fazendo minhas aulas no aprimoramento e tal, eu tive aula com a Flávia, e assim, a primeira aula que eu tive, eu lembro, meu Deus, é isso que eu preciso. Porque além da Flávia ser Menina. professora, né, ela também atua na clínica. Então ela É. passa toda a teoria e ainda fala, olha, assim eu uso no meu consultório, isso aqui funcionou, isso daqui foi. Então, eu lembro que eu cheguei no consultório e já comecei a colocar em prática todas as Que orientações, tudo bom. que você tinha É uma ensinado. alegria. E É uma alegria ver que a gente deixa uma mas é sementinha. verdade, eu nunca esqueci. E É. depois, no outro aprimoramento que eu fiz, que eu também tive outra aula com você, foi quando eu fiquei grávida da Beatriz, da minha caçula, e eu precisei fazer repouso. Eu perdi o módulo, justamente os que você daria, né, ministraria o de repouso lá absoluto, e você me mandou o material. Então, eu não. O inglês e o francês, eles são considerados línguas opacas, porque existe muitas possibilidades de escrever, grafar aquele som. Mas o nosso português, Peraí, ele Flávia, tem... só te interrompendo. O pessoal tá falando que travou lá. Agora falaram que voltou. Bom, Qual desculpa ter imagem, te a interrompido. minha ou a Não, sua? para mim não travou nada. Voltou, Uhum, gente? Acho que agora voltou, né? Desculpa ter tá. te interrompido, tá? Mas eu fiquei com Não, medo de você ficar falando e o pessoal não. é Tá que tudo nós certo? duas estamos, a gente tá se vendo, não está Pois travando, é, né? é Então, tá bom. isso. Então, vou retomar, né? Então, a gente tem uma língua que não é considerada nem opaca, que é uma língua complexa, com muitas representações gráficas, e nem uma língua totalmente transparente, que é uma relação bionífica, um som, uma letra, que é alegria, né? Então, nós Aham. temos uma língua onde a gente tem um som do S, representado por várias letras. A gente tem um som do X, representa vários sons. A gente Aham. tem várias regras de contexto, né? Então, a gente precisa de um conhecimento, né, dessa língua, né, dessa estrutura. E a gente tem um problema também que é do ensino formal, né? Então, a Aham. escrita dentro é um princípio alfabético, ele precisa ser muito bem explicitado, muito bem construído. Então, a criança vem na educação infantil, já vem sendo exposta, faz as suas hipóteses, vai construindo, desconstruindo e chega, né, na etapa ortográfica. E a sensação que a gente tem é que assim, chegou na etapa ortográfica, está tudo resolvido. Não, Uhum. não está. É aí que a gente vai precisar continuar um processo que é muito rico da criança pequena, que ela para e pensa como grafar. Esse Uhum. parar e pensar como grafar, se eu exploro isso numa fase ortográfica, ela é muito rica.
Porque eu não posso colocar todo o erro ortográfico dentro do mesmo balaio. Cada um dos erros tem as suas habilidades envolvidas, né? E tem o motivo pelo qual a gente erra, né? E são diferentes. Eu não posso considerar uma troca de 2 S's com C cedilha a mesma coisa que 2 R's e um R. E isso não é visto desta forma, né? No meio escolar acadêmico. E então não há um investimento. Não há um investimento e não houve também durante muito tempo, né, por conta, né, das teorias construtivistas, socioconstrutivistas, que eu acho que teve um viés aí errado na hora da formalização. Sim. Então, durante muito tempo, o escrever certo não importava. Né? Assim, a ortografia correta, ela foi desprestigiada, né? Isso se confundiu muito com a metodologia né, com o que prega o construtivismo, com a chegada do construtivismo, né? Enfim, mas só voltando, Flávia, um pouquinho. O que é a desortografia? Para quem está nos acompanhando e não sabe ou não domina mesmo. Então, só vou fechar aqui, assim, é um processo, você construir a sua escrita correta ortograficamente é um processo longo e complexo, onde os erros fazem parte desta construção. É através do erro e da mediação, né, de quem, né, do profissional, do professor, né, que está junto, é que a criança vai tomar ciência de como se escreve corretamente. Então, você começou também falando, né, dessa questão, né, que há erros no Fund 1, Fund 2, e a gente vê até na universidade, né. Então, não, é um processo realmente gradual e complexo, mas ele deve... a gente tem que entender de aquisição, que ela segue, né, um padrão, e desenvolvimento. Uma evolução, né? Então, o que é a desortografia? É quando há né, uma falha nesse processo de aquisição e desenvolvimento. Então, existe um transtorno específico de escrita relacionada à precisão ortográfica. Né? Então, o DSM-5 traz, né, esse termo, né? É transtorno específico de escrita relacionada à precisão ortográfica. Né? A desortografia é um termo que é ainda utilizado, né, para definir, né, um desvio neste processo, entre aspas, normal, ortográfico. Né? Mas a gente precisa procurar assimilar, né, e utilizar os termos que estão no DSM-5, que é um manual que norteia, para não gerar tantas dúvidas com relação a essas nomenclaturas. Então, a gente tem várias nomenclaturas que dizem respeito ao mesmo conceito. Não é? Então a gente precisa conhecê-las, mas a gente precisa começar a transformar isso. Por isso que foi desenvolvido um CID, um DSM, para que haja no meio, né? Exatamente, um termo comum, não é? Então, deixa eu ver se eu entendi. A desortografia, que a gente tanto fala, no DSM-5, ela é classificada como transtorno específico de escrita. Só que como ele coloca, né, três possibilidades. A precisão da leitura, né, a precisão da gramática e da pontuação e o desenvolvimento do texto. E se a gente pensar, são 3 questões importantíssimas da escrita. Né? Então, hoje o tema de hoje é um olhar para a questão ortográfica. Não é? E por isso que a gente precisa, né, o fonoaudiólogo que faz a avaliação da leitura e da escrita, ele precisa usar protocolos que contemplem todas, né, todo esse sistema bastante complexo e na hora de levantar a hipótese, usar os termos que são preconizados
Sim. atualmente. Certo. Né? Bom, existe ainda... Ah, desculpa. Eu acho que é o que... Pode. E ainda existe confusão entre esses termos, né? Entre, por exemplo, o diagnóstico, né, do transtorno específico de escrita com a disgrafia. Você Isso. poderia falar um pouquinho rapidamente sobre isso? Então, bem colocada. Aí eu chamo até a atenção que o termo disgrafia já encontrei em livros ou artigos como um sinônimo do que a gente está aqui falando como desortografia, que é um transtorno, um desvio na precisão ortográfica. Mas o conceito da disgrafia é a letra ruim, a letra imprecisa. Então, é uma alteração motora no ato da escrita. Então, ela faz parte, é um sintoma, pode fazer parte do transtorno do desenvolvimento motor. Então, são os garranchos, né? Então, eu tenho uma dificuldade para traçar a letra, né? E às vezes até ilegível. Né? Então, e é diferente da letra feia, né? A letra feia é uma letra legível. Mas a gente lê, né? Que coisa que é feio, que é bonito, né? Mas essa alteração, né, no movimento da escrita, na letra, né, da disgrafia, eu acho que deveria chamar descaligrafia, né? Se eu me permitir aqui, né, um neologismo, uma descaligrafia. Então, ela tem traçado irregular, a mesma letra tem formatos diferentes, não mantém a linha, né? O tamanho é diferente, a inclinação varia, então é bem específico também, né? E a gente percebe algumas características motoras, por exemplo, a criança que já tem dificuldade de segurar no lápis, que já vira o papel para escrever, já tem, né? Está muito relacionada a disgrafia com TDC, que é o transtorno do desenvolvimento do comportamento, né? Da coordenação motora. Nossa, que branco que me deu agora. Enfim, essas são as questões que envolvem as características da disgrafia, que não tem a ver com a desortografia, com a questão da escrita, que envolve, né? Mas como os casos de processamentos. Como tem os casos de dislexia, que é o termo que a gente também mais comum para a gente usar, mas que é transtorno específico de leitura e escrita com a comorbidade com o transtorno do desenvolvimento motor. Então, eu posso ter uma criança com erros de precisão ortográfica junto com um transtorno motor, na escrita. Né? É possível isso. É possível. Sim. As co-ocorrências, né? Isso. Flávia, tem as perguntas que a gente preparou aqui, o nosso roteirinho, mas já tem muitas perguntas aqui. Fica à vontade. Eu vou começar com uma que já estava no nosso roteiro. Que gente, se vocês puderem colocar as perguntas na caixinha, fica mais fácil para eu me organizar aqui, porque aí já até pode ter o diagnóstico de desortografia isolado, independente da dislexia, que a gente conversou, né, também a respeito disso. Então, teoricamente, né, isso é absolutamente possível, né? Eu posso ter uma criança com um transtorno específico de leitura só, eu posso ter uma criança com um transtorno de precisão ortográfica só, né? Então, de leitura de fluência, de velocidade de leitura, e eu posso ter as duas coisas juntas. É muito comum a gente ter a criança com transtorno tanto na leitura quanto na escrita, porque a gente pensa, é um processo de decodificação e codificação. A gente está falando da mesma língua, a gente está falando de relação fonema e grafema. Né? Então, é muito comum a gente ter os dois transtornos, né? Que é o mesmo transtorno específico, não é? Só que com a expressão da escrita e com a expressão da leitura. Também da leitura.
E se a gente pensar nas habilidades necessárias para o aprendizado, ela é a base das duas também, tanto para ler quanto para escrever, não é? Um de entrada, o outro de saída. É o input e o output, certo? Né, que a gente fala. Ó, tem uma pergunta aqui da TT. TT Mazor perguntando. Ou seja, vai fazer pergunta difícil, hein, TT? Porque aí ela vai responder e aí a gente vai ficar aqui sem entender. Vai. Ou seja, a desortografia não é usada mais? É isso? É o mesmo caso da dislexia, né? O próprio DSM, ele sugere como um termo opcional. Por que que ele é opcional, né? É porque existe na literatura muita publicação já. Não é que o termo é errado, porque ele já foi cunhado. Mas é aquilo que você falou, né? Não é? Mas a gente quer uma linguagem universal. Isso, então acho que é o compromisso principalmente com relação à documentação nesse relatório, né? Eu tenho essa preocupação. É claro, a gente tem um vício de falar de ortografia, dislexia, e a gente não está errado em falar, né? Quando eu vejo assim, a Simone dá aula dela, né? Que é Simone Capellini, que é nossa mestre, aí é dislexia, não tem nenhum né, não tem nenhum problema estar falando, né? E muitas publicações. Mas o que eu destaco é que na hora que eu vou colocar isso como hipótese diagnóstica, eu uso os termos do DSM, né? Ótimo. Isso. Exatamente com os parâmetros que ele preconiza, algumas vezes eu ponho entre parênteses dislexia, justamente para você ser uma multiplicadora dessa informação, não é? Então, o termo não é errado, não, é um termo que existe bem forte, né? E a preocupação que eu compartilho com vocês é essa, da gente, num relatório ou numa publicação que a gente for fazer, usar o termo que é preconizado no DSM-5. Tá, joia. Bom, eu tô aqui, né, com as perguntas todas entrando, porque muitos profissionais ainda persistem na intervenção em ortografia usando Vamos deixar essa mais para o finalzinho, gente. Qual a participação da memória e da frequência de leitura na ortografia? Também vamos falar. Ótima pergunta. Pode responder. Pode fazer? Então, nós precisamos de muitas habilidades para ler e para escrever. Né? A memória é uma delas. Então, primeiro, a gente tem que pensar no processamento fonológico, né? Que eu preciso ter estar amadurecida na minha consciência fonológica para poder fazer essa associação som-letra, letra-sol. Né? Então, é uma habilidade importantíssima, né? E que não é novidade para gente que atua na área. Então, ela é uma base importantíssima. E a memória também né? O que a gente faz sem memória? Nada, né? Nada, então, ela tem um componente de memória, sim, importantíssimo, mas não é só. O que a gente vê, por exemplo, no material didático de escola, ou dos exercícios que manda, escreva 3 vezes, escreva 10 vezes, copie não sei quantas vezes. Né? São exercícios muito focados na memorização. Sim. E a gente sabe que se eu focar só na memorização, eu não vou resolver. Eu preciso entender e compreender, né, a tipologia do erro. Qual é o risco daquela palavra? Né? Então, eu preciso de mais habilidades. Eu preciso de habilidades metalinguísticas. Eu preciso de habilidades metacognitivas. Eu preciso pensar sobre aquilo que eu vou escrever. Né? Eu preciso planejar. Eu preciso entender, eu preciso saber se a estratégia que eu estou usando está dando certo ou não está. Então, é bem mais amplo que só a memória.
Então, acho que essa sua resposta já respondeu a pergunta aqui da Fer Thaís, não sei o nome. Por que muitos profissionais ainda persistem na intervenção em ortografia usando listas de exercícios? Porque se fosse o problema só de memorização, as listas de exercícios resolveriam. Se o problema da ortografia, né, daquela pessoa, daquele escolar, fosse só a memorização, né? Então, assim, e aí outro detalhe, eles põem tudo no mesmo saquinho, exercício, né? No mesmo conteúdo, né? Ali todo junto. Então, a criança fica na mão, né? Ela não refletiu sobre a construção dessa escrita, né? Ela simplesmente está reproduzindo lá um padrão. Né? Precisa de memorizar, sim, mas ela precisa entender, né? Isso. Bom, então, pegando o gancho nessa sua resposta, a gente já poderia, então, responder a questão do TDAH. Porque o TDAH, quem tem TDAH, a gente sabe que ele vai ter mais dificuldades na aquisição da linguagem escrita. Tem a ver com a questão da memória, né? Essa dificuldade seria considerada uma desortografia? Qual a relação entre a desortografia, que a gente vai usar esse termo aqui, e o TDAH e já a memória que você falou, né? Então, é importante essa questão, porque, de novo, a gente volta na questão das co-ocorrências, né? Sim. Claro, então, vamos pensar, ele é um TDAH clássico, né? Então, é uma criança que tem a dificuldade de manter a atenção, uma dificuldade de memorizar, né? Ou uma criança, um jovem... De manipular isso, né? De manter a memória operacional... muitas vezes ele não é um leitor ativo porque ele se cansa, ele se perde nesse meio. E na hora que ele vai escrever, ele também não está com a atenção, os botõezinhos todos ligados, então ele vai errar. Então é comum erros ortográficos no transtorno de atenção, no déficit de atenção e hiperatividade? Então, ele pode ser uma característica, mas quando você vai avaliar, não é? Ele varia o desempenho. Ele pode fazer uma produção de texto no começo sem quase nenhum erro. Sim. E aí, do meio para o fim, aparece um monte de erros, e erros, assim, muito fáceis. Às vezes, não termina a palavra. Às vezes, é um M antes de P e B para uma criança de 5º ano, não é? Então, ela tem uma característica, essa alteração na ortografia. O que não significa que ele tem a desortografia. Entendi. E aí a gente vai para a outra possibilidade. Então, ele tem uma dificuldade, né, com a questão ortográfica. Então, é a diferença entre o transtorno e a dificuldade. Ela aparece como um sintoma daquela patologia. Sim, né? Secundário, Agora, então. Secundário. Agora, ele pode ter a comorbidade. Existe altíssima taxa de co-ocorrência entre a dislexia e o TDAH. Né? Então, tem publicações que falam em 30%, 40%, né? Então, é muito alto. Então, ele pode ter as duas. E qual é a nossa responsabilidade enquanto parte de uma equipe multidisciplinar, né? A gente tentar levantar... Travou. Tô achando que é a minha aqui, gente. Eu vou esperar a Flávia voltar. Travou para vocês também, né? E vou passar pro Wi-Fi. Não foi a minha, não. Ué, foi a da Flávia. Gente, eu vou encerrar a live e vou retomar, tá? Não saiam daí, não. A gente vai responder as perguntas também. Eu vou perder as perguntas que estão na caixinha. Vocês enviem ela de novo, por favor, tá? Vou encerrar e tô voltando.